para o Estado de Israel. Por lá, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se tornou, nesta semana, o primeiro premier da história do país a se sentar no banco dos réus. Ele é acusado de corrupção em uma investigação que começou há quase uma década e que pode atrapalhar os rumos políticos israelenses. Reportagem de Bruna Milan. 8 anos após o início das investigações e 4 anos após o indiciamento oficial, Benjamin Netanyahu testemunhou pela primeira vez como acusado de corrupção pela Justiça de Israel. Em pleno terceiro mandato, o primeiro-ministro mais longevo da história israelense também se tornou o primeiro premier do país a receber uma acusação oficial e ir para o banco dos réus. As audiências estavam marcadas para acontecer em Jerusalém, mas foram transferidas para Tel Aviv por questões de segurança. A justiça intimou Netanyahu a comparecer no tribunal pelo menos 3 vezes por semana, em sessões de 6 horas, até que o julgamento seja encerrado, o que ainda não tem data para acontecer. Oficialmente, as acusações contra o premier envolvem pagamento de propina, fraude e quebra de confiança. E pelo menos 3 casos foram citados contra o chefe de Estado israelense. Em um deles, ainda em 2012, Netanyahu é acusado de autorizar decisões regulatórias que favoreceram financeiramente o empresário Saul Elovitch, dono da gigante Bezeq Telecom, em cerca de 500 milhões de dólares. Em troca, o site de notícias Walla, administrado pela empresa, faria uma cobertura considerada positiva do premier e sua esposa Sara. Em outro caso, Netanyahu teria feito um acordo com a empresa responsável pelo jornal impresso Yediot Aharonot para que também recebesse uma cobertura positiva, em troca de favorecer uma legislação que prejudicaria o principal concorrente do grupo. Já no terceiro e último caso, o popular Bibi e a primeira-dama são acusados de terem aceitado mais de 260 mil dólares em artigos de luxo em troca de favores políticos. No julgamento, o primeiro-ministro afirmou que acredita em um mercado livre de opiniões e que a imprensa em Israel é majoritariamente esquerdista, enquanto 2/3 da população se consideram de direita. O premier, que se declarou inocente de todas as acusações, menosprezou o julgamento e disse que não quer controle da imprensa, mas sim diversificar a mídia no país. O inquérito pode ampliar a incerteza política em Israel. O país atravessava um forte momento de instabilidade até o início da guerra contra o Hamas em outubro de 2023, quando o nome de Netanyahu voltou a ganhar força para liderar o país. Mas as acusações e o tempo que o premier deverá passar na corte semanalmente podem fazer com que o chefe de Estado tenha que dividir as atenções entre o fronte militar e o fronte jurídico. Internacionalmente, dá para dizer que a imagem dele está manchada, principalmente, se a gente for levar em conta aqueles países que são signatários do Estatuto de Roma. Internamente, agora, por conta dessas acusações que ele enfrenta, então que são acusações desde o recebimento de presentes de luxo, charuto, champanhe, em troca de favores políticos, além de concessões de benefícios a um magnata das telecomunicações em troca de cobertura favorável, isso acaba, assim, desgastando a imagem dele internamente, em um período no qual ele enfrenta acusações também pelo desempenho dele na guerra, pelo desempenho dele em não conseguir proteger o país como ele deveria. Segundo analistas, um eventual fim da guerra na faixa de Gaza também pode acabar marcando o fim do governo de Benjamin Netanyahu. Experiente, o político passou pelo cargo de primeiro-ministro 3 vezes. A primeira foi entre 1996 e 1999. A segunda, misturando o auge da hegemonia com a queda da popularidade, foi entre 2009 e 2021. Já o terceiro mandato veio no ano seguinte, em 2022, mas já sem a mesma aceitação dos anos anteriores. Além da gestão considerada conturbada na questão envolvendo os conflitos no Oriente Médio, os problemas com a justiça podem abalar ainda mais a imagem de uma das figuras mais importantes da história de Israel. O que a gente tem observado em diversos países polarizados do mundo são as bases eleitorais, os apoiadores defendendo
certos políticos, não importa aquilo que eles façam. É algo que a sociedade israelense ela está bastante dividida em relação a isso, né? Então, hoje, aqueles apoiadores do Netanyahu, eles dizem que o que está acontecendo é uma perseguição política por parte daqueles liberais, dos progressistas, que querem, de certa maneira, desestabilizar o governo. Agora, se você pergunta para as pessoas que estão do lado de fora desse julgamento, elas entendem, né, protestando contra o Netanyahu, elas entendem que ele não cumpriu com o seu dever, que ele muitas vezes tentou erodir a democracia do país, tentando enfraquecer o judiciário para controlar de fato essa instituição. Eu vejo que internacionalmente falando, existem sim aqueles líderes que vão apoiá-lo, não importa aquilo que seja feito. O resultado final do julgamento não tem data para ser emitido. Se condenado, Benjamin Netanyahu pode pegar prisão em regime fechado em mais uma ação para entrar para a história.